E aí, meus amigos, tudo jóia? Estamos aqui mais uma vez. O bate-papo no vídeo essa semana no canal vai ser sobre o chamado efeito platô. Alguns de vocês já ouviram falar sobre ele, outros ainda não conhecem esse conceito, mas eu vou explicar desde o início porque é muito importante caso você esteja engajado aí num processo de perda de peso e manutenção do peso perdido. Vamos imaginar que uma pessoa tinha 70 quilos, considerando um peso adequado para ela, e ela foi para 100 quilos, né? Ganhou aí 30 quilos ao longo de 10 anos, por exemplo. E essa pessoa começa um processo de dieta. No começo, a perda de peso ela vai mais rápido, é mais fácil, né, emagrecer no começo. Então ela perde ali, um mês ela perde legal, 2 meses também. A partir do terceiro mês, por exemplo, vai ficando mais devagar, no quarto mais ainda, e lá para o quinto, sexto mês a pessoa começa a não perder quase nada. E daí para frente quase nada mesmo, né? O peso realmente ele estaciona e ela fica naquele peso que conseguiu ao redor do quinto, sexto mês, por exemplo. Se você chegou nessa fase onde o peso praticamente não cai mais nada e permanece nela, nós chamamos isso de efeito platô. Importante lembrar que o efeito platô ele não vale se você perde muito pouco peso. Então, a pessoa estava lá com 100 quilos, ela não consegue cair abaixo dos 97. Dizer que está no chamado efeito platô, aí não, né, gente? Aí nós estamos com uma alimentação incorreta, exercício físico inadequado. Então, para falarmos em efeito platô, vamos pensar que tem que ter uma perda no mínimo razoável, né? Algo de pelo menos 10% do peso, para frente, né, 15, 20 assim por diante, para nós considerarmos o chamado efeito platô. E por que ele acontece? Lembre que quando a pessoa está com obesidade, o cérebro, né, o sensor cerebral, vamos dizer assim, do nosso estoque de gordura, ele tem uma alteração. E ele considera que aquele monte de gordura que você tem em excesso e que está te prejudicando é algo normal para ele, algo que ele deve zelar e tentar manter com todas as forças. E é por isso que, com o passar dos meses do emagrecimento, o corpo vai se defendendo da maneira como pode para evitar que você continue a perder peso. Então ele lança a mão de aumento dos hormônios da fome, redução do metabolismo, isso já é sabidamente comprovado. Então ele faz de tudo para que você volte para o peso do início, por isso que a perda vai ficando cada vez mais difícil, mais sacrificante, até que o paciente entra no chamado efeito platô. Ponto importante para nós falarmos em relação a ele. O efeito platô é algo que vai acontecer com todas as pessoas que iniciarem um processo de perda de peso, seja apenas com alimentação, seja com medicação e até após a cirurgia bariátrica. Vejam que muitas pessoas, quando fazem a cirurgia bariátrica, por exemplo, elas perdem uma quantidade de peso fantástica, né? Vamos supor 30, 40% do peso, mas muitas vezes não atingem a perda que na mente delas elas gostariam. Por quê? Porque ocorre o chamado efeito platô, também quem faz a cirurgia bariátrica. A importância de nós falarmos nele é para que você saiba lidar emocionalmente com esse momento que vai chegar para você se estiver no processo de perda de peso. O que nós podemos fazer para ajudar é, no início da dieta, no início daquela sua reeducação, você dar o seu melhor, o melhor mesmo, pelos primeiros meses, para que você consiga retardar ao máximo o chamado efeito platô. Mas ele é inevitável em todos os processos. Se você começa a fazer uma dieta, mais ou menos, né, um acompanhamento com o profissional, malemar, se havia um uso da medicação na jogada e você não faz regularmente ou provavelmente o seu peso vai travar muito antes da hora. Talvez essa fase de platô aconteça muito antes. Eu gosto de dizer, de brincar, que a gente tem alguns meses para conseguir passar por debaixo do radar desse sensor de detecção de gordura. Então você consegue enganar o seu corpo ali por alguns meses. Quando ele se dá conta que você está perdendo muito peso, ele vai puxar o freio de mão do emagrecimento e vai fazer de tudo para atrapalhar esse processo. Por isso que nós brincamos de dizer que aquela história de emagrecer devagar e sempre, ela não é verdade, porque o corpo ele não deixa você emagrecer devagarzinho e sempre. Ele já puxa o freio de mão. Ao contrário, se você iniciar um processo de reeducação,
com tratamento medicamentoso, se for o caso, sério, por alguns meses, é capaz de você passar por debaixo do radar, vamos dizer assim, até que o corpo se toque, né? Já passou uns 3, 4, 5 meses e você conseguiu ter uma perda de peso muito bacana nesse período. Lembre, a mensagem final desse vídeo que eu queria deixar para vocês. Ele é um efeito inevitável, que vai acontecer pelo menos quando você tiver uma perda ali de 10 a 15% do peso, em alguns nessa faixa, né? Outros mais à frente, 25, 30, 35, e nós não sabemos exatamente por que as pessoas têm essas modificações nos valores, né? Alguns acontecem antes, outros depois. Mas o mais importante é você saber que ele virá, e você tem que estar emocionalmente preparado para que dos 10 a 15% de perda de peso em diante, ele chegue a qualquer momento, para que você não desanime no processo de dieta, não desanime no tratamento médico, para que você consiga manter esse peso perdido. Então, neste caso, o efeito platô, ele é uma vitória do tratamento da obesidade, né? Perdas acima de 10 a 15% reduzem em muito o risco de problemas cardíacos, pressão alta, diabetes, morte, câncer e mil outras coisas que são importantes que você reduza aí se quiser ter uma vida bacana ali até os 90 anos. Combinado, pessoal? Nos vemos no vídeo da semana que vem. Ficou alguma dúvida aí do efeito platô? Escreva aqui embaixo que eu vou estar respondendo a todas elas, beleza? Um abraço para vocês e até a próxima!